E se eu te disser que o Japão começou o maior reset financeiro da história e que talvez tenha dado início à maior mudança que a gente já viu no sistema financeiro mundial no último século? Tem muita gente falando sobre esse tema, a gente parou e estudou sobre isso. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como o Japão financiou todo o mundo na última década, o que aconteceria se essa fonte que alimentou a economia mundial simplesmente secasse, como isso pode impactar o mundo, o Brasil e a sua carteira. No limite é o que importa. Então fica comigo até o final do vídeo se você quiser saber como se proteger. Já deixa o like, te inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos. E o primeiro capítulo dessa história eu batizei de A Engrenagem do Carry Trade. Por quê? Porque o Japão, depois de passar praticamente 3 décadas mantendo uma taxa de juros muito próxima a zero, sendo o último país do mundo a abandonar as taxas de juros negativas, atuou como a âncora que segurava o sistema financeiro global com crédito barato. Acompanha comigo, tá? Em março do ano de 2024, o Banco Central do Japão, o BOJ, tomou a decisão histórica de elevar suas taxas de juros de curto prazo para a faixa de 0 a 0,1%, marcando o primeiro aumento em 17 anos. Isso impacta tudo, e aqui eu vou te explicar por quê. Para entender o risco, você precisa compreender como é que o mundo inteiro ficou meio que viciado no iene, no dinheiro japonês. Por décadas, o Japão foi o grande fornecedor de dinheiro barato para o planeta, através de uma estratégia chamada de carry trade. O nome inglês é chique, é diferente, né? Você vai soar inteligente se entrar lá numa roda de amigos e falar sobre o carry trade japonês. Mas isso explica um mecanismo simples e bastante poderoso, em que investidores e grandes fundos iam lá no Japão, pegavam um crédito baratíssimo, a taxa de juros zero ou até negativa, e aplicavam esse dinheiro em países com taxas mais altas, como os Estados Unidos, ou ainda como mercados emergentes, como o nosso Brasilzão, para ganhar o diferencial de taxa de juros. Então é como se o Japão fosse uma espécie de cartão de crédito com juros zero para o mundo inteiro. Estima-se que as operações de carry trade em iene totalizem cerca de 1,7 trilhão de dólares. Ou seja, é muito dinheiro. Só a fins de comparação, a gente está falando aqui de algo que é quase todo o PIB de países como Austrália, Coreia do Sul e México em 2025. O mundo inteiro acabou se tornando dependente desse crédito. Esse fluxo de capital ajudou a potencializar e a inflar a economia mundial como um todo. Não há nada melhor do que um financiador com juros zero ou até negativos, como foi até 2024. No entanto, como eu venho contando, no meio do caminho, em 2024, essa história começou aos poucos a ficar diferente. O Japão decidiu aumentar sua taxa de juros, que continuou subindo, até chegar aos atuais 0,75%. Um patamar que pode parecer pequeno, um valor que pode parecer tímido quando você compara, com a nossa taxa Selic, lá em 15% ao ano, porém que representa uma taxa quase 8 vezes maior do que a média dos juros no Japão nas últimas décadas. E quando os juros japoneses sobem, o custo desse empréstimo global aumenta e o iene se valoriza. E você pode perguntar, beleza, Amir, mas o que isso quer dizer? O resultado desse aumento de juros é uma corrida desesperada para vender ativos e pagar as dívidas em ienes. A gente viu um sinal disso em agosto de 2024, quando o simples temor de novos aumentos de juros fez a volatilidade disparar e derrubou mercados globais. O mercado americano, por exemplo, e aqui eu estou falando usando o gráfico do IVVB11, que é tipo a Bolsa de Valores norte-americana em reais, chegou a cair mais de 6% no início de agosto de 2024, antes de se recuperar. Ações como a Nvidia chegaram a cair cerca de 10%. Esse aqui é o nível de impacto na economia global e nas maiores empresas do mundo quando a gente fala de carry trade. Então deu para entender a magnitude aqui. E o fato é que essa força invisível que sustenta a liquidez global, o que sustentava parte da liquidez global, ela começou a secar com os juros japoneses aumentando, o que nos leva ao segundo capítulo, que é a matemática da bomba fiscal. Agora vamos falar aqui do que tira o sono de muitos economistas. O Japão enfrenta hoje uma das situações de endividamentos mais extrema da história moderna. E é extrema mesmo. Para você ter noção, a dívida japonesa em setembro de 2025 atingiu 9 trilhões de dólares. Isso, de acordo com dados da Seiki, representa mais de 200% do PIB japonês, com outras fontes falando que esse número pode chegar de 212 a 263%. O dobro da proporção de dívida para PIB dos Estados Unidos e o maior nível entre as grandes economias. Para você ter uma ideia, a dívida do Brasil, mesmo sendo grande,
e muito mais cara, com uma taxa de juros muito mais elevada, ela ainda não passou de $1,5 trilhão e nem de 80% do PIB. Além disso, o governo japonês já gasta, com essa taxa de juros michuruca, lá embaixo, 22% do orçamento anual com o resgate da dívida e com o pagamento de juros. Isso é mais do que o Japão gastou com obras públicas, educação e defesa somados representam 15%. E projeções indicam que com o fechamento de 2025, esse patamar pode bater 25%. Mas o perigo não é só interno. O Japão é o maior detentor estrangeiro de títulos públicos emitidos pelo governo americano. Por décadas, investidores japoneses enviaram dinheiro para o exterior porque os retornos internos eram nulos no próprio país. Você vai concordar comigo que se a taxa de juros japonesa continuar subindo, esses investidores japoneses vão ter mais incentivos para repatriar esse recurso e deixar ele rendendo no próprio país. Agora, se isso acontecer de forma brusca, a gente vai ter uma coisa que é chamada de opção nuclear. Isso mesmo, opção nuclear. O mercado financeiro às vezes tem cada uma. Mas aqui se trata de um aumento repentino e violento nas taxas de juros norte-americanas, nas hipotecas norte-americanas e uma desestabilização completa dos mercados financeiros globais. Porque se a demanda pela compra de títulos públicos cai, ou se a oferta de venda sobe muito, o preço de um título público cai e a sua taxa de juros aumenta. Obviamente, a gente não está falando disso acontecer do dia para a noite, mas durante os próximos anos. E é aí que mora o tal do grande reset que alguns estão citando quando falam desse tema. E isso nos leva para o terceiro capítulo. O que pode acontecer? E anota esse termo, pode acontecer. Porque talvez a essa altura do vídeo você esteja se perguntando: beleza, Ramiro, agora com toda essa reconfiguração, com o dinheiro saindo daqui e indo para lá, taxas de juros aumentando no Japão, podendo aumentar rápido nos Estados Unidos, com esse negócio nuclear aí, o que isso tem a ver comigo e com a minha carteira? Bom, antes de qualquer coisa eu quero falar sobre alguns possíveis cenários. Você é clubista há bastante tempo, você sabe que a gente não toma nenhuma decisão aqui analisando o cenário macro. A gente analisa o cenário A, B e C, então vamos no cenário C. Eu sei que essa ideia de analisar cenário e tomar a melhor decisão, ela vende muito bem, mas eu acredito que ela não funciona. Ainda assim, entender o que pode acontecer, além de cultura geral, faz bem para a nossa criatividade. E também para entender porque os preços dos ativos estão no patamar onde eles estão. Então, vamos imaginar primeiro um cenário de ajuste lento. O Banco Central japonês aumenta juros de forma milimétrica, bem pouquinho, um pouco de cada vez, para manter um CNTP, uma condição normal de temperatura e pressão razoável na economia mundial, e assim o mercado ajusta com dor, mas sem nenhum colapso. Como mostra esse gráfico do BNP Paribas, um cenário de estresse seria a gente imaginar um choque de juros, um aumento mais agressivo do que esperado, um choque de 1% para cima na taxa de juros japonesa, por exemplo, que faria a relação entre dívida e PIB do Japão explodir novamente a partir de 2028, forçando vendas em massa de ativos globais e derrubando o preço de tudo. De acordo com o BNP Paribas, também tem um cenário mais otimista, que seria a gente pensar no Japão entrando num ciclo onde os salários sobem mais do que a inflação, que está acima de 2% desde 2022, gerando um crescimento real e permitindo que o país saia da crise pela produtividade, não dependendo tanto de quantos por cento está a sua taxa de juros. E por fim, ainda tem um cenário extremo, uma crise sincronizada, o famoso corram para as montanhas. É o cenário em que o Federal Reserve ele perderia a sua capacidade de continuar cortando juros, porque ele precisaria conter a fuga do capital estrangeiro que estaria vendendo em massa seus títulos públicos. Lembrando que o Japão é o maior detentor da dívida americana. E enquanto isso, muitos países seriam obrigados a se proteger, cambialmente falando, ou seja, seriam obrigados a segurar o seu dinheiro dentro das suas próprias economias, gerando uma crise de liquidez mundial. E a gente volta para ti. E você, o que você faz com toda essa informação? Aí, para mim, entra a beleza de você investir de forma estatística, de forma matemática. Eu vou te trazer aqui a mesma resposta de sempre. Pode ser o maior reset financeiro da década, do século, do milênio, da história da humanidade. O mercado ama essas coisas de reset, transferência de riqueza, essas chamadas fortes, isso dá audiência. Mas, independentemente do que aconteça, a nossa atitude aqui para tomar decisões sensatas com o patrimônio dos nossos clientes e com o nosso patrimônio, porque eu invisto nas mesmas estratégias que eu ensino aqui no Clube do Valor, a atitude ela tem que ser sempre a mesma. Como diria o Warren Buffett, a gente não precisa ser mais esperto que os outros, a gente precisa ser mais disciplinado do que os outros. Então esquece a tentativa de prever o crash, esquece o próximo reset como algo para mudar a forma que você investe. O segredo está em ter uma estratégia bem consolidada na sua carteira e seguir essa estratégia. Não importando aqui se o Japão vai sair dessa por causa dos salários e do aumento da produtividade, se a gente vai ver um ajuste lento e gradual na economia global, se vai ter um grande
grande choque de juros ou até mesmo uma crise de liquidez generalizada e sincronizada mundialmente. Quando você sistematiza os seus investimentos, você consegue aproveitar todos esses momentos, sem precisar acertar o timing dessa crise ou de qualquer outro. E é bem simples, tá? Primeiro, a gente tem que definir o percentual de que você vai ter em cada classe de ativos. Renda fixa, renda variável, etc. Só isso aqui vai responder por mais de 90% do teu resultado como investidor no longo prazo. Diversificar sempre é importante e dependendo do teu perfil de risco é o que vai te fazer dormir tranquilo todas as noites. Aí sim, depois de definir tudo isso, você vai fazer o rebalanceamento sistemático disciplinado da sua carteira. E é com isso que você vai conseguir sempre estar do lado de quem ganha dinheiro dos maiores resets financeiros da história, das maiores crises, das maiores altas, independentemente do momento. Ou seja, desenha quanto você tem que ter investido em ações brasileiras, ações norte-americanas, renda fixa, tem um plano claro, um alvo para a tua carteira. A tua carteira se mexeu por causa de reset ou não de reset, por causa do stop, play, etc. Tu ajusta ela e traz de volta pro alvo. Simples assim. E é essa simplicidade que faz com que no longo prazo a gente ganhe dinheiro, como a gente vem ganhando dinheiro com os nossos clientes. Quem está conosco há bastante tempo, como o caso desse cliente aqui, viu sua carteira render muito mais do que o CDI no longo prazo, tendo uma meta clara do quanto investir em cada classe de ativos. Se você quer conhecer melhor os nossos serviços e como a gente consegue te ajudar, agenda uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com o consultor do Clube do Valor. Basta apertar nesse botão aqui. Se você quiser seguir nos assistindo no YouTube, tem outros vídeos aqui ao redor de mim. Grande abraço e até a próxima.